Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai saber quais foram os melhores comentários a respeito do último SmackDown, o show que teve tanta coisa boa acontecendo. Então, se você quiser saber as minhas reações aos comentários de vocês a respeito do último SmackDown, onde a gente viu o retorno de Ilya Dragunov, o Cody Rhodes dando um surtadão e muitas outras coisas legais, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer saber se você apareceu no vídeo. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar o nosso canal, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera agora do SmackDown do último dia 17 de outubro de 2025. E nós vamos começar aqui com o Vitor Andrew falando exatamente sobre o dragão louco Ilya Dragunov. Ele falou o seguinte: Dragunov voltando e já pegando o título é muito insano. O cara chegou com energia de chefe final, nem deu tempo de respirar. O SmackDown precisava exatamente desse tipo de caos técnico. Então, a gente sabe que o SmackDown nos últimos meses não estava lá essas coisas, né? A gente sabe que o Monday Night Raw ele estava com um show muito melhor e o SmackDown estava sendo deixado um pouco de lado. Sendo que a gente ficou sabendo que houveram algumas alterações criativas no SmackDown, né, desde a semana passada, quando o show realmente melhorou. E eu acho que o retorno do Ilya Dragunov realmente era o diferencial que estava faltando para jogar o SmackDown mais para cima ainda. Ah, o Open Challenge do Sami Zayn era uma das partes boas do show. Mas a verdade é que o Ilya Dragunov ele traz uma diferença de qualidade no ringue que faz a gente também se atrair. A gente sempre tem aquela coisa, pô, que a gente vai ter de luta do Dragunov daqui pra frente. Isso acaba atraindo a gente. Eu acho que foi legal. O Dragunov, ele é um lutador excelente. Ele tem um jeito de lutar completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver. E, às vezes eu até fico meio preocupado porque ele é muito kamikaze. Isso pode gerar contusões lá pra frente. Mas foi realmente bizarro. Foi assim, se você observar as reações da galera que faz streaming da WWE, não teve um que ficou assim, parado na cadeira, como se nada tivesse acontecendo. Todo mundo surtou, tá? É impressionante as reações. O Dragunov é um cara que tem muito fã lá fora e tem muito fã aqui no Brasil. Foi legal de ver, foi diferente e trouxe uma surpresa pro show. Que era algo que às vezes o pessoal reclamava, que os shows eram muito repetitivos, muito burocráticos. A volta do Dragunov e a fazer ele ganhar o título dos Estados Unidos logo no seu retorno foi legal e trouxe esse aroma de uma novidade no show que o SmackDown estava precisando. Tá? Então, realmente foi muito legal de ver. E cai um pouquinho também naquela coisa do SmackDown de ser um show que tem um pouco mais de qualidade no ringue. Vamos ver o que o Dragunov pode entregar. Agora o Marlon, ele vai falar sobre o Sami Zayn, né, que acabou perdendo o título, e aí ele se perguntou uma questão aí sobre ele, que eu vou tecer alguns comentários. Ele perguntou o seguinte: tiozão, seria loucura achar que o Sami Zayn perdeu o título dos Estados Unidos para poder crescer uma rivalidade contra os MFTs junto aos Riot Six, sem que o título seja colocado no meio disso? Bom, considerando que o Solo Sikoa ele se meteu nessa história do Sami Zayn contra o Ilya Dragunov, é bem plausível sim de que o Sami Zayn ele entre nessa disputa por um tempo aí e esse título não esteja envolvido. Eu particularmente eu achava que estaria. Quando aconteceu o ataque na semana passada, eu achava que eles tinham colocado os MFTs para atacar o Solo Sikoa e o Shinsuke Nakamura exatamente para que o Solo Sikoa fosse atrás do título dos Estados Unidos. Tirando o título dos Estados Unidos do Sami Zayn e botando no Ilya Dragunov,
isso acabou fazendo com que liberasse o semi. Porém, o fato de que o Ilya Dragunov também foi atacado pelo MFTs me indica que, na verdade, eles já estão de olho no título, sim. E a gente vai ter que ver a continuação da história na semana que vem, tá? Porque claramente aqui os MFTs eles estão querendo tomar todos os títulos para si, o dos Estados Unidos e o título de duplas, tá? Eles estão batendo de frente com os White Six, eles já estavam batendo de frente com a divisão de duplas lá atrás, e agora eles atacaram eles atacaram a divisão toda do Campeonato dos Estados Unidos. O Sami Zayn, o Ilya Dragunov, o Rey Fenix, o Shinsuke Nakamura na semana passada. Então, isso, na verdade, o que me indica é um cenário em que alguns desses lutadores podem se aliar com os White Six contra os MFTs num War Games para o Survivor Series. Pelo menos é o que parece que eles estão conduzindo as coisas. E aí, quais vão ser os lutadores que vão lutar contra os MFTs é que a gente vai ter que ver. Mas depois que acontecer o Survivor Series, eu acredito que o Solo Sikoa vai tentar voltar a pegar o campeonato dos Estados Unidos. Agora, o Rafael, ele faz um comentário que é uma coisa que me deixou um pouco triste sobre a derrota do Sami Zayn. Ele diz o seguinte: foi bem legal o Ilya Dragunov virar campeão. Só lamento que isso bota um fim aos Open Challenges e já que pelo histórico é improvável ele fazer o mesmo que o Sami estava fazendo. Isso é verdade. Historicamente, o Open Challenge ele sempre foi preso a um lutador determinado que queria defender o título o tempo todo. Tá? Então, nós tivemos isso com o John Cena. E, aliás, eu nem me lembro de ter muitos Open Challenges no passado. Acho que foi o John Cena que começou com essa história, pelo menos foi o mais famoso. Se tiveram outros Open Challenges, coloca aqui nos comentários que eu não estou lembrando. Mas o fato é que a WWE não precisa fazer o Dragunov fazer Open Challenge dos Estados Unidos. Mas que seria legal, seria, tá? Basta eles colocarem o Dragunov com vontade de defender o título, tá? Porque ele é um face e os Open Challenges funcionam melhor com faces. Não funcionam com Rios, porque os Rios, ao contrário dos faces, eles não querem ficar defendendo o título o tempo todo. Pelo contrário, eles querem ficar com o título o máximo de tempo possível sem lutar, vide Dominic Mysterio. Mas, no caso do Face, sim, o Face ele pode chegar e falar, não, eu vou defender o título o tempo todo tal. Então, eu acho que até caberia. Basta a WWE fazer o Dragunov vir na semana seguinte e dizer, ó, tô colocando o título em jogo e pronto, o Open Challenge continua. Mas a tendência é que o Open Challenge acabe e vai ser uma pena, porque era uma parte legal do show a gente sempre ter o Campeonato dos Estados Unidos sendo defendido em lutas excelentes no SmackDown. Agora, falando sobre os MFTs, o Sr. Gonzalez ele trouxe um comentário e uma pergunta que a gente já teve a resposta essa semana. A gente já estava falando sobre isso, mas a gente acabou tendo a resposta essa semana. Ele disse o seguinte: honestamente não gostei dessa decisão da WWE de colocar os MFTs como opositores aos White Six. Criaram um propósito para os NPCs do solo, mas jogou fora todo o bom trabalho construído ao longo do ano na divisão de duplas, que era a melhor coisa do SmackDown. A pergunta que fica é, o que será das demais duplas? Abraço, sou fã do seu canal. Cara, é complicado porque a gente já vinha cantando essa pedra há algum tempo. A gente já vinha falando que colocar o título nos White Six foi um erro criativo da WWE. Não pelos White Six, mas porque eles tinham um jeitão diferente de toda a divisão de duplas do SmackDown. Né? E esse jeitão sobrenatural, que não perde de jeito nenhum, isso acabava jogando todas as duplas do SmackDown para baixo. E a verdade é que foi isso que aconteceu. Quando os White Six ganharam o título e começaram a derrotar todo mundo, eles zeraram a divisão de duplas do SmackDown. Essa que é a verdade. E ao zerarem a divisão de duplas do SmackDown, eles basicamente aniquilaram com a divisão. Aí eles resolveram colocar os MFTs para baterem de frente com o White Six e com isso todas as duplas do SmackDown perderam espaço. Ao ponto de elas sumirem por 2 meses. Apenas os Street Profits estavam aparecendo
na feud contra o White Six. Então, o DIY ficou fora, o Morocini Machine Guns ficou fora, os Los Garza foram passar um tempo lá na AAA. É realmente triste ver o que aconteceu com a divisão de duplas. O Fraction sumiu também. Então, a gente tava assim, reclamando da WWE, eu tava pronto para fazer um heel turn, criticando a WWE por ter destruído a divisão de duplas do SmackDown. Aí quando chegou nesse último SmackDown, eles já trouxeram a galera de volta. Né? Nós tivemos uma luta entre o Morocini Machine Guns e o Los Garza e já temos uma luta agendada na semana que vem para DIY versus Fraction. Então as duplas da WWE do SmackDown voltaram. A gente ainda não sabe em que ponto, se eles vão apenas ficar ocupando o card e vão ficar ali entre eles, ou se eles vão eventualmente subir para enfrentar os White Six. A verdade é que, na minha opinião, os White Six deviam estar lá no Raw, que é uma divisão de duplas muito mais voltada para personagens do que no SmackDown. O SmackDown é uma divisão de duplas muito mais voltada para a qualidade no ringue. Então eles poderiam ter deslocado os White Six para o Raw para fomentar e fortalecer a divisão de duplas no Raw, e aí deixava o SmackDown para essa galera poder fazer a gente vibrar todo o santo show. Tá? Então, existe um jeito, mas pelo menos a WWE já deu aí um norte para as demais duplas do SmackDown, colocando eles para lutar. Isso já começou nessa última semana, então vamos esperar para ver se a WWE consegue botar as coisas nos eixos nessa divisão. Agora o Fusion chegou e trouxe um comentário sobre a NXT e sobre as lutadoras que estão aparecendo. Ele disse o seguinte: das que vieram do NXT ano passado, eu já gostei mais da Zarya do que da Stephanie Vaquer ou da Julia. Pois a Zarya tem presença, não estou falando que as outras duas não têm, principalmente a Stephanie, que é impossível de não notar. Ela pode ser uma ótima powerhouse no futuro próximo, e a entrada dela já é a minha favorita da divisão feminina do NXT, desde que ela chegou. A Zarya é uma lutadora bem promissora, tá? Ela é uma atleta que chegou na WWE esse ano, se não me engano. Acho que no começo do ano ela chegou na NXT. Se não foi esse ano, foi no finalzinho do ano passado. E a WWE colou ela na Soruka justamente para fazer ela aparecer um pouco, né, no cenário de duplas. Ela é uma lutadora alta, uma lutadora forte, extremamente ágil e tem uma boa presença, sim. A gente só precisa ter um pouco mais de elaboração da personagem dela. Talvez ela tenha essa oportunidade agora, que tá pintando que ela vai virar heel pra cima da Soruka. E aí a gente vai poder ver a Zarya mais no microfone, porque, como sempre, as atletas que são vilãs ou vilões, os heels acabam sendo melhores no microfone do que os faces, porque eles têm mais oportunidade de falar, de criticar a plateia e tudo mais. Então a gente vai poder ver a Zarya aí em breve tendo mais oportunidades, mas eu acho que ela vai ficar mais um tempinho lá na NXT. Eu acho que esse cafezinho que deram para Soruka e pra Zarya no main roster, eu acredito que deve ser só para poder mostrar elas um pouquinho. Mas eu acho que elas vão voltar para NXT e vão focar um pouquinho lá. Tá? Não sei, posso estar enganado. Pode ser que a WWE resolva trazer as duas de vez para o main roster, mas a gente vai ter que aguardar aí para ver como é que a WWE evolui. Mas eu gosto muito da Zarya também. Eu acho que ela tem um futuro aqui no main roster na WWE. Agora o Jonas trouxe um comentário justamente sobre a volta das duplas, né? E ele disse o seguinte: a volta das tag teams do SmackDown, Morocini Machine Guns, Fraction, Los Garza, DIY, Street Profits, dentre outras, para dar ainda mais qualidade de lutas absurdas no show, eles não podem deixar de serem utilizados como vinham sendo atualmente. Novamente, eu acho que não tem muito mais o que acrescentar, além do fato de que essas duplas elas são uma parte importantíssima do show. O SmackDown, ele hoje, se você for observar a estrutura das divisões, nós temos um main event que tem poucos lutadores, que é o caso ali do Cody Rhodes, que está de vez em quando se engalfando com o Drew McIntyre, e tem ali um Randy Orton olhando de soslaio, que pode trazer um Logan Paul do nada para vir fazer feud com ele, mas fora isso não tem muita gente para bater de frente com ele.
Você tem uma divisão feminina principal que tem a Tiffany Stratton, que passou o carro por cima de todo mundo, e também não tem muita gente nova para botar de frente a ela, a não ser de repente voltar a uma historinha com a Jade Cargill. Não duvidem que a gente veja Tiffany Stratton e Jade Cargill de novo. Nós temos no cenário feminino uma Julia que, cara, não defende o título, né? Quando defende é contra a Mitinha e Feb. A coisa está tão feia que botaram a Kiana James para enfrentar a Tiffany Stratton, e talvez a gente veja a Julia como uma Julia Two Belts, né? Uma coisa meio esdrúxula. Tão fraco tá a divisão feminina no SmackDown. Aí nós temos a divisão dos Estados Unidos, que estava com o US Open Challenge do Sami Zayn, tava legal. E nós temos o cenário de duplas que foi destruído para essa historinha aí do White Six e dos MFTs. Então a gente consegue ver como é que a divisão de duplas era importante, porque as outras divisões do SmackDown estavam muito fracas, né? É, Vamos ver se a WWE traz de volta essa divisão para dar uma preenchida no show, porque as outras divisões a gente tem tido muitos problemas de ter lutas legais, e, e a verdade é que essa galera tem condições plenas de entreter a gente. Já fizeram isso esse ano, tiveram 2 lutas TLC sensacionais, sem contar outras tantas lutas durante os shows. Então, e a WWE volte a utilizá-los para que a gente possa ter SmackDowns melhores. Agora o Teteu ele vai falar sobre o Jacob Fatu. E aí eu vou comentar um pouquinho que tem notícia sobre ele, tá? Ele diz o seguinte: o Jacob Fatu como face nem vira. Ok que não teve um tempo para ser babyface devido à sua lesão e pelo pouco tempo que teve também. Mas eu vejo ele com potencial de ser o próximo maga dessa geração. Ele como Rio, quando foi apresentado, era destruidor e não tinha medo. E encarava qualquer um que entrasse em seu caminho. Que ele se recupere logo e volte como Rio. Bom, Teteu, eu não sei se ele vai voltar como Rio. Eu acho que a WWE tá querendo empurrar mesmo ele como face. Mas tudo vai depender de quanto tempo ele for ficar fora de quem atacou ele, né? A gente viu nesse último SmackDown que o Jacob Fatu ia lutar contra o Drew McIntyre pelo posto desafiante número 1 ao campeonato do Cody Rhodes, mas acabou sendo atacado nos bastidores e a gente não sabe quem atacou. Um detalhe importante, a gente viu o Jacob com uma poça de sangue e alguns dentes caídos. Os dentes, a história dos dentes é porque ele vai fazer um procedimento nos dentes, tá? Esse procedimento nos dentes é um procedimento estético. Muita gente está dizendo que esse foi o motivo pelo qual ele foi tirado da luta. Porém, tem gente dizendo que não é só o problema nos dentes que o Jacob está enfrentando. Ele também teria um problema médico que vai atrasar a vida dele. Então, tá tendo muitos informes contraditórios aí entre a galera da gringa que cobre WWE, porque tem gente que fala, olha, ele vai ficar fora até 2026. Aí já tem outros que falam, não, o problema dele é só dentário. E tem gente falando, não, o problema dele é dentário e é também médico. Então a gente vai ter que ver. Eu acredito que quanto mais tempo ele ficar fora, maior a chance da WWE trazer ele como Rio, porque eles podem fazer ele vir e aí simplesmente tornar em cima da hora, né? Então a gente vai ter que ver como é que a WWE vai construir ele. Mas também vai depender de como tiver a situação do main event, porque eu acho que o Jacob ele vai voltar para ser um main eventer, né? Então se o main event estiver meio fraco, pode ser que ele volte como Rio. Se tiver um outro face para vir junto com Cody Rhodes, se o Randy Orton puder lutar, tal, pode ser que o Jacob volte como Rio. Se não, vai ser face mesmo, e aí paciência. Agora vamos falar sobre o Cody, né? E aí eu vou falar sobre o Cody, mas vai ser importante a gente falar porque tem coisa que tá me incomodando no Cody e eu queria comentar um pouquinho sobre isso. O Haruko, ele diz o seguinte: pela primeira vez eu tô gostando muito do Cody. Vê que ele sai só sério, perde a linha e não é aquele cara perfeito estilo Superman e Capitão América. Isso pra mim torna ele mais interessante. Ver ele com raiva do Drew gritando e partindo pra cima dele foi cinema. Haruko, o que você tá dizendo é exatamente o meu sentimento com relação ao Cody, porque eu já tava começando a ficar incomodado com ele, tá? Assim,
é difícil de eu falar neste vídeo aqui tudo a respeito dele. Inclusive, eu gravei um vídeo e eu vou lançar ele hoje às 6 horas, falando sobre especificamente tudo o que eu penso do porquê que o Cody Rhodes é, ele tem tantos problemas aqui, principalmente pra gente aqui do Brasil. Tá? Mas o que eu posso adiantar é que realmente a forma como o Corey surtou nessa última sexta-feira trouxe uma camada nova para a persona dele que nos ajuda a nos interessarmos mais por ele, né? A WWE fez isso com alguns personagens, né? Que trouxe uma emoção a mais, uma humanidade a mais, e isso fez a gente se importar mais com eles, né? Então é interessante ver como é que a WWE está mexendo com algumas personas para que isso faça a gente se importar com essa galera. E o Corey estava precisando disso, ele estava precisando dessa renovada, tá? Então, eu particularmente gostei muito do que eu vi na sexta-feira, me traz um interesse maior pela persona do Corey, porque a gente fica pensando, será que vai rolar o heel turn? Ou será que ele só deu essa surtada mesmo porque ele se estressou com o Drew e resolveu partir a cara dele porque ele estava sendo um asno esse tempo todo? Então, vamos ver como é que a WWE vai trabalhar ele, mas eu acho que vai ser uma das histórias interessantes daqui para frente. Bom, galera, esse foi o Sincerão da galera deste fim de semana a respeito do SmackDown. E se você quiser ver o meu vídeo sobre o Cody Rhodes e por que eu acredito que ele incomoda tanta gente no Brasil, assista esse vídeo que eu vou colocar aqui na tela, e vocês com certeza não irão se arrepender. Esse vídeo ele vai ficar primeiro ao vivo para os membros e às 6 horas da noite ele vai para o ar para todo mundo do canal. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero você do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.